Vou deixar as crianças com você semana que vem. Você não está fazendo nada mesmo, então pode ficar com elas enquanto a gente está em Fernando de Noronha. A voz da minha nora Amanda crepitou pelo meu antigo telefone fixo, a única comunicação confiável no meu sítio. Sem oi, sem como você está. Nem sequer uma pergunta se eu estava disponível. Apenas um anúncio, como se eu fosse um eletrodoméstico conveniente que ela pudesse ligar quando necessário. Mas antes de continuar, diga-me nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva. Não esqueça de curtir o vídeo, por gentileza. Contemplei pela janela a brisa matinal subindo do chão da mata. O casal de sabiás laranjeira que fez ninho no ipê amarelo do lado de fora da minha cozinha. A paz absoluta pela qual trabalhei 40 anos sonhando e os últimos 6 meses construindo. Francisca, você me ouviu? A voz impaciente de Amanda cortou meus pensamentos. Eu e o Pedro precisamos desta segunda lua de mel. São só 2 semanas e as crianças ficarão bem com você no sítio. Ela disse sítio do jeito que a maioria das pessoas diria estação de tratamento de esgoto, com uma mistura de desgosto e superioridade que caracteriza nosso relacionamento desde que se casou com meu filho há 15 anos. Não tem Wi-Fi aqui, eu disse calmamente. Nem televisão. A cidade mais próxima fica a 20 quilômetros. Perfeito. Menos tempo de tela faz bem para eles. Você sempre diz isso, não é? Sua falsa excitação nem tentou ser convincente. Além disso, você é professora aposentada. Vai descobrir algo para mantê-los ocupados. Eu poderia ter discutido. Eu poderia ter lembrado que meu descanso neste sítio remoto, na Serra da Mantiqueira, após 40 anos lecionando biologia no ensino médio, foi justamente para não ter que descobrir como ocupar crianças. Poderia ter mencionado também que meus netos, os gêmeos Gabriel e Isabela, e a adolescente de 15 anos, Júlia, são crianças de condomínio e deixaram bem claro da última vez que nós nos vimos no Natal que tanto a natureza quanto eu éramos entediantes de forma absurda. Em vez disso, sorri para mim mesma, um plano já se formando em minha cabeça. Ok, eu disse, deixando escapar uma lembrança do inglês que aprendi durante meu mestrado no exterior décadas atrás. Quando nervosa, às vezes uso ele para ser direta e encerrar assuntos que não me trazem certa paz. O quê? Amanda perguntou. Desculpe, quis dizer sim. Claro, pode trazê-los segunda de manhã. Ótimo, vamos deixá-los por volta das 9. Nosso voo é às 3. O rompimento em sua voz era palpável. Ah, e Francisca, guarde qualquer coisa estranha de biologia que tenha por aí. Você sabe como a Isabela é sensível com bichos e tal. Olhei para minha coleção de espécimes preservados, o orgulho da minha carreira docente, doada a mim na aposentadoria. Borboletas sob vidros, besouros em caixas e, sim, vários frascos de criaturas diversas, suspensas em formol que fascinaram gerações de estudantes. Vou garantir que tudo esteja protegido, respondi, o que não era exatamente uma promessa de remover nada. Depois de desligarmos, sentei-me à minha pequena mesa de cozinha, segurando o chá com as 2 mãos. A solitude que construí tão cuidadosamente, se preparando para ser despedaçada por um menino de 8 anos que não conseguia ficar 20 minutos sem entretenimento eletrônico, sua irmã gêmea que gritava ao ver minhocas e a irmã adolescente cujo rosto eu nunca vi sem um celular na frente. No entanto, em vez de me preocupar, senti algo inesperado despertando dentro de mim. Uma ideia bem familiar que costumava ter antes de implementar um plano de aula específico com uma turma difícil. Por 40 anos, ensinei adolescentes que inicialmente não tinham interesse em biologia. Ao final de cada ano letivo, a maioria deles se converteu em naturalistas amadores, que podiam identificar espécies locais e compreender conexões ecológicas. Eu não perdi minha sabedoria só porque troquei uma sala de aula por um sítio. Bem, disse ao casal de sabiás, agora esvoaçando ao redor do ninho. Parece que teremos companhia pelos próximos dias. Passei os dias seguintes me preparando.
Não há prova de crianças no meu sítio ou escondendo minhas coleções científicas, mas criando o que poderia ser o plano de aula mais importante da minha carreira. Do galpão, resgatei as varas de pesca antigas que comprei numa feira, mas ainda não usei. Tirei o pó de guias de campo, lupas e o telescópio que pertenceu ao meu marido falecido. Puxei o conjunto de aquarela que guardava para o momento certo, junto com cadernos de papel artesanal que comprei de uma loja local. Então caminhei até locais específicos ao redor da minha propriedade, observando a margem alagada que as capivaras progrediram formando um pequeno lago, a toca de raposa que descobri no mês passado, e a clareira onde os veados se reuniram ao amanhecer. Marquei pequenas trilhas, suficientes para exigir atenção genuína para seguir, levando essas maravilhas naturais. Na véspera da chegada deles, não assei biscoitos ou brownies, mas pão multigrãos resistente, que eram de amassar à mão, e granola que são preferencialmente de uma mistura cuidadosa para assar. Alimentos que envolvem processo, paciência e participação. No domingo à noite, tudo estava pronto. Sentei-me na minha cadeira de balanço da varanda, observando vagalumes iniciando seu show noturno contra as árvores escurecidas. Meu sítio era pequeno, apenas 2 quartos, uma área combinada de cozinha e sala de estar, um banheiro com banheira antiga de pés e minha varanda telada. Os gêmeos dividiriam o quarto dos hóspedes. Júlia ficaria no sofá-cama. Seria apertado, mas isso fazia parte do plano. Durante minha carreira docente, aprendi que o desconforto frequentemente precede o crescimento. Alunos empurrados um pouco além de suas zonas de conforto, não traumaticamente, mas o suficiente para romper a complacência, eram os que experimentavam o desenvolvimento mais profundo. Meus netos passaram a vida inteira acomodados por conveniência, entretenimento sob demanda e pais que confundiram indulgência com afeto. As palavras desdenhosas de Amanda ecoaram em minha mente. Você não está fazendo nada mesmo. Era um equívoco comum sobre a aposentadoria, especialmente de alguém como Amanda, que media valor por produtividade e status. Ela não conseguia entender que meus dias tranquilos de observar a natureza, ler, escrever em meu diário e simplesmente estar presente não eram nada. Foi tudo pelo que trabalhei 4 décadas para alcançar. Mas talvez ela tenha me dado inadvertidamente um presente. Essas 2 semanas foram minha oportunidade de compartilhar o que valorizo com a próxima geração da família. Mostrar que a natureza não é meramente um cenário para selfies ou um inconveniente a ser controlado, mas um mundo complexo e fascinante que recompensa a atenção paciente. Conforme a escuridão caiu completamente, as estrelas emergiram em um claro de tirar o fôlego, livres da poluição luminosa urbana. A Via Láctea estendia-se pelo céu como um rio celeste e identificava 3 satélites rastreando seus caminhos silenciosos entre as constelações. Vamos ver se vocês resistirem a isto. Sussurrei ao céu noturno, imaginando Júlia vendo esta vista em comparação com seu ambiente de Alphaville perpetuamente iluminado. Eu não era ingênua o suficiente para pensar que seria fácil. Haveria queixas, resistência, provavelmente até lágrimas. Mas sob suas necessidades fabricadas e dependências eletrônicas, meus netos ainda eram humanos curiosos, com uma conexão inata ao mundo natural, mesmo que tivesse sido enterrado sob camadas de distração moderna. E eu tinha 2 semanas para ajudá-los a redescobri-la. A aula estava preparada. Agora só preciso que meus alunos cheguem. A segunda-feira chegou com uma sinfonia de canto de pássaros à qual eu me acostumei, mas nunca me cansava. As melodias complexas de sabiás, o tagarelar de bem-te-vis, a batida rítmica de um pica-pau em algum lugar à distância. Levantei-me com o sol como de costume, saboreando a rotina tranquila que se estabelece. Exercícios de alongamento na varanda, um café simples com tapioca e frutas frescas, depois uma caminhada para verificar meu pluviômetro e poluição, registrando os dados no meu diário meteorológico, como fiz todos os dias desde que eu mudei para o sítio. Estes pequenos rituais tinham se tornado sagrados para mim,
e os realizei com avaliação especial, sabendo que estavam prestes a ser interrompidos. Por volta do momento em que ouvi o som inconfundível de pneus no meu caminho de cascalho, rápido demais, levantando nuvens de poeira visíveis através das árvores, eu estava pronta. O carro grande do meu filho Pedro emergiu da linha de árvores, reluzente e fora de lugar contra meu cenário rústico. Parou ao lado do meu carro desbotado e, por um momento, ninguém saiu. Eu poderia imaginar a cena lá dentro. As negociações finais, subornos e ameaças sendo emitidas para garantir o bom comportamento durante os dias. Finalmente, as portas se abriram. Pedro saiu primeiro, sua roupa casual de grife indicando que iria direto para o aeroporto depois de deixar as crianças. Apesar de morar a apenas 3 horas de distância, ele veio rápido, sempre de olho no relógio e no celular. Hoje não foi exceção. Ele checou seu relógio digital imediatamente ao sair do veículo. "Oi, mãe!" ele chamou, forçando alegria. "Dia lindo aqui em cima." Antes que eu pudesse responder, Amanda saiu do lado do passageiro, óculos de sol de grife empoleirados em seu cabelo cuidadosamente iluminado por mechas. Ela examinou meu sítio e as matas ao redor com consternação mal disfarçada, como se reavaliasse a sabedoria de deixar seus filhos em condições tão não civilizadas. As portas traseiras firmemente fechadas. "Acho que alguém vai ter que tirá-los à força de lá", disse Pedro com uma risada constrangida, movendo-se para abrir uma das portas de trás. Gabriel saiu primeiro, agarrando uma mochila que eu suspeitava conter mais eletrônicos do que roupas. Com 8 anos, ele era pura energia e barulho, sob circunstâncias normais. Mas agora ele olhou para o meu sítio com o cansaço de alguém se aproximando de uma nave espacial. "Não tem Wi-Fi mesmo, vó Francisca?" ele disse, dispensando o oi completamente. "Realmente não tem Wi-Fi", confirmei. "Mas tem uma toca de raposa a uns 800 metros nessa direção e vi pegadas de onça-parda perto do riacho ontem." Sua expressão oscilou entre horror e interesse relutante na menção da onça. Isabela veio em seguida, uma mala cor-de-rosa de rodinhas a tiracolo que era completamente impraticável para meus caminhos de cascalho. Ela bateu imediatamente no braço. "Alguma coisa me picou", ela gemeu. "Foi uma folha que encostou em você, Bela", disse Pedro, a paciência já se esgotando. "Lembra o que a gente conversou? Nada de drama." Por último, e com a relutância mais óbvia, Júlia saiu do veículo. Aos 15 anos, ela aperfeiçoou a arte de comunicar total desdém com esforço mínimo. Seus olhos se fixaram em seu celular enquanto saía, pesquisando e escrevendo furiosamente, como se corresse para enviar mensagens finais antes de entrar em uma zona morta. Seus fones de ouvido grandes voltados para suas orelhas, criando uma barreira física e simbólica entre ela e o mundo natural. "Júlia!" Amanda chamou com firmeza. "Tira o fone, diga oi para sua avó." Com lentidão exagerada, Júlia empurrou um lado dos fones de ouvido para trás. "Oi, vó", ela murmurou, ainda sem olhar por cima do celular. "Olá, Júlia", respondi calorosamente. "Os sabiás estão ansiosos para conhecer você." Isso fez ela olhar para cima brevemente, confusão momentaneamente substituindo o desinteresse. Bom, a confusão era um ponto de partida. Uma rachadura na certeza pela qual a curiosidade poderia crescer. Pedro começou a descarregar a bagagem enquanto Amanda me entregava uma pasta. "Aqui estão os horários deles, informações de medicamentos. A Bela precisa do antialérgico toda manhã, contatos de emergência e o nome do resort em Fernando de Noronha. Vamos ter serviço de telefone limitado lá, mas o hotel pode nos contatar em caso de emergência." Aceitei a pasta com um aceno. Tenho certeza de que ficaremos bem. Eu lidei com salas de aula de 30 adolescentes por décadas. 3 crianças devem ser administráveis. "Esses 3 podem dar trabalho", alertou Amanda baixando a voz. "Especialmente a Júlia. Ela tem estado difícil ultimamente, mal-humorada. A psicóloga dela diz que é desenvolvimento adolescente normal, mas..." Ela se calou,
olhando para sua filha mais velha, que se afasta a alguns metros, o rosto ainda iluminado pelo brilho de seu celular. A adolescência é um estágio de desenvolvimento fascinante, eu disse. O cérebro está se religando, criando novos caminhos neurais enquanto perde outros. É bem parecido ao que acontece floresta numa depois de uma perturbação. Novo crescimento emergindo do que parece ser caos. Amanda piscou para mim, claramente esperando piedade em vez de uma aula de biologia. Certo. Bem, todos eles já tomaram café, mas as garotas vão ficar com fome de novo logo. Eles estão habituados a comer lanchinhos regularmente. A comida estará disponível quando for preparada, eu disse agradavelmente. E eles são bem-vindos para colher frutas quando estiverem com fome entre as refeições. As amoras ao longo do caminho sul estão particularmente doces agora. Amanda deu outra piscada. Eles não costumam colher frutas. Vão aprender, respondi suavemente. O processo de despedida foi misericordiosamente breve. Abraços foram trocados, instruções de última hora emitidas e promessas de bom comportamento foram feitas. Quando Pedro e Amanda se preparavam para partir, notei os ombros de Júlia tensionados, um lampejo momentâneo de vulnerabilidade sob sua indiferença cuidadosamente construída. Apesar de seus protestos sobre vir para cá, ela ainda era uma criança, vendo seus pais a deixá-los para trás. Vamos fazer chamada de vídeo do resort, Amanda disse enquanto subiam de volta no carro. O fixo não suporta videochamadas, lembrei a ela. Mas certamente podemos falar por telefone. Antes que ela pudesse contestar essas limitações, Pedro colocou o veículo em marcha à ré. Entre o barulho de cascalho e um coro de "Amamos vocês, se comportem", eles se foram, deixando uma nuvem de poeira e 3 crianças olhando fixamente para eles, com expressões variando de incerteza a pânico total. O silêncio foi quebrado apenas por sons naturais. A brisa pelos pinheiros, um pica-pau retomando seu trabalho, o gorjeio distante do riacho. Para crianças acostumadas ao barulho eletrônico constante e estímulo, esse silêncio relativo deve parecer ensurdecedor. Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Então, o que a gente faz agora? Sorri, satisfeita com essa abertura perfeita. Agora, eu disse, pegando uma mochila bem surrada da minha varanda. Nós começamos. Começamos o quê? Isabela perguntou com desconfiança, ainda agarrando sua mala rosa como um escudo. Nossa aventura, é claro. Coloquei minha mochila no ombro. Primeiro, vamos acomodá-los lá dentro, e depois tenho algo especial planejado. Os gêmeos trocaram olhares com leves risadinhas, a comunicação não verbal de irmãos contemplando o infortúnio compartilhado. Júlia, enquanto isso, se afasta em direção à varanda, sua postura reta enquanto erguia o celular no gesto universal de buscar sinal. Não tem sinal aqui, eu disse a ela gentilmente. As montanhas bloqueiam a maioria dos sinais. Tem um lugar a uns 3 quilômetros serra acima, onde às vezes você consegue uma barrinha, mas vai e vem dependendo do tempo. Sua resposta foi um olhar de horror tão genuíno que eu poderia ter rido se não tivesse conhecido a verdadeira angústia por trás dele. Para uma jovem de 15 anos em 2025, ficar sem celular não era meramente um inconveniente. Era uma amputação. Como é que eu vou falar com minhas amigas? Como vou saber o que está acontecendo? Do mesmo jeito que os humanos fizeram por milhares de anos antes dos smartphones, respondi. Através de experiência direta e conversação. Você pode achar isso revigorante. A revirada de olhos dela sugeriu que ela achava isso tão atraente quanto a um tratamento de canal. Dentro do sítio, as respostas das crianças ao seu lar temporário foram exatamente como eu antecipava. Gabriel imediatamente pediu por uma televisão. Não havia uma. Tomadas elétricas limitadas ou qualquer dispositivo que permita fornecer entretenimento. Isabela torceu o nariz para os móveis rústicos e tapetes artesanais, declarando o lugar inteiro tipo algo de um museu de história.
Júlia examinou o sofá-cama que seria sua cama com consternação clara, testando sua firmeza com uma mão enquanto ainda agarrava esperançosamente seu celular inútil com a outra. Preciso carregar meu celular, ela anunciou. Mesmo sem sinal, ainda posso ouvir minhas playlists de músicas e jogos. Claro, eu disse, gesticulando para a única tomada na área de estar. Embora deva mencionar que funcionamos com energia solar aqui. Depois do pôr do sol, conservamos eletricidade apenas para necessidades essenciais, principalmente iluminação e refrigeração. Essa notícia foi recebida com consternação coletiva. Mas meu aplicativo de ruído branco, protestou Isabela. Não consigo dormir sem ele. O riacho atrás do sítio fornece excelente ruído branco, assegurei a ela. Muito mais autêntico que qualquer gravação. Enquanto eles absorviam essa última adversidade, ocupei-me preparando um almoço leve. Pão fresco que assei na noite anterior, legumes fatiados da minha horta e água aromatizada com ervas no lugar das bebidas açucaradas a que eram indiscutivelmente viciados. Estou morrendo de fome, anunciou Gabriel, acompanhando a refeição com suspeita. Não tem salgadinho? Sem salgadinho, eu disse alegremente. Mas este pão tem sementes que fornecem muito mais energia. Seu corpo vai agradecer. Meu corpo quer Doritos, ele murmurou. Mas a fome venceu a preferência, e ele experimentou cautelosamente o pão. O almoço foi interrompido com conversinhas, cada criança perdida em seus próprios pensamentos, principalmente suspeitei, catalogando as muitas maneiras pelas quais este cenário rústico falhava em atender aos seus padrões usuais. Júlia beliscou sua comida, ocasionalmente suspirando dramaticamente para garantir que todos registrássemos seu desagrado. Então, eu disse quando terminaram de comer. Quem está pronto para a nossa primeira expedição? Expedição? Gabriel animou-se levemente. Tipo uma trilha? Mais como uma exploração, corrigi. Vamos visitar a Lagoa das Capivaras. É uma caminhada de 800 metros, e nessa hora do dia podemos pegá-las trabalhando na margem. Capivaras? A voz de Isabela subiu de tom. Elas não são perigosas? Não, a menos que você seja uma planta aquática, assegurei a ela. Na verdade, são criaturas fascinantes, as engenhosas da natureza. Elas transformam ecossistemas inteiros com seus hábitos. Não vou, Júlia anunciou categoricamente. Vou ficar aqui e ler ou algo assim. Ela olhou ao redor pela primeira vez, notando as estantes cobrindo uma parede. Você tem livros, né? Várias centenas, confirmei, embora muitos sejam guias de campo e textos científicos. Receio que não há nada sobre vampiros adolescentes ou triângulos amorosos distópicos. Suas sobrancelhas se levantaram inicialmente. Talvez seja uma surpresa que eu saiba o suficiente sobre literatura jovem adulta para fazer uma referência. Antes que ela pudesse responder, Gabriel interrompeu. A gente tem que ir? Não dá para só, sei lá, jogar alguma coisa? Tenho muitos jogos, eu disse. Xadrez, gamão, cartas. Mas essas são atividades noturnas. As tardes são para explorar enquanto a luz é boa. Eu quis dizer videogame. Gabriel esclareceu com o tom exasperado de alguém explicando o óbvio. Ah, não tenho essas. Comecei a embalar uma pequena bolsa com garrafas de água, binóculos e kit de primeiros socorros. A expedição começa em 15 minutos. Usem calçados fechados e tragam chapéu se tiverem um. O sol pode ser intenso nas clareiras. Não trouxe tênis de trilha, protestou Isabela. Trouxe minhas rasteiras e meus sapatinhos para quando a gente tirar fotos. Qualquer calçado que você tenha vai servir por hoje, assegurei a ela. Vamos descobrir alternativas para amanhã. Enquanto eles se preparavam relutantemente, pude ouvir suas reclamações sussurradas e declarações de tédio. Júlia apareceu inflexível sobre ficar para trás, e depois de considerar se deveria insistir, decidi não ir. Forçá-la só fortaleceria sua resistência. Melhor deixar a curiosidade se desenvolver naturalmente. Exatamente 15 minutos depois, a dupla e eu partimos pelo caminho estreito levando à Lagoa das Capivaras.
Sua relutância inicial deu lugar à observação cautelosa enquanto eu apontava características interessantes ao longo do caminho. Um tronco caído transformado em berçário para fungos. Uma série de buracos de pica-pau que contavam a história de infestações de insetos sob a casca. Delicadas flores silvestres com propriedades medicinais que os povos indígenas usaram há séculos. Esta aqui, eu disse, indicando uma pequena flor roxa, era usada para tratar picadas. E este musgo pode servir como curativo natural em emergências. Por que a gente teria uma emergência? Isabela perguntou imediatamente, sua ansiedade disparando. Não teremos, assegurei a ela. Mas não é fascinante saber como as pessoas sobreviviam antes da medicina moderna? Gabriel, apesar de sua resistência anterior, começou a fazer perguntas sobre pegadas de animais que encontramos. Sua curiosidade natural estava surgindo exatamente como eu esperava. Mesmo Isabela, depois de sua apreensão inicial sobre insetos, ficou absorta examinando uma teia de aranha espetacular, enfeitada com gotas de orvalho que pegavam a luz do sol como diamantes. Quando retornamos ao sítio 2 horas depois, suados, mas animados pelas nossas descobertas, encontramos Júlia exatamente onde a deixamos, encolhida no sofá, olhando fixamente para seu celular agora morto. Você perdeu a capivara, Gabriel informou a ela com autoridade recém-descoberta. Ela bateu o rabo na água quando nos viu. Foi como um tiro. Emocionante, Júlia murmurou. Mas peguei ela dando uma olhada pela janela com o primeiro lampejo de algo diferente de desdém. Talvez se perguntasse o que mais poderia estar lá fora, além das paredes do sítio. Naquela noite, enquanto eu preparava um jantar simples de ensopado de legumes e broa de milho, observei as mudanças que já ocorriam. Os gêmeos estavam discutindo sobre o que viram na lagoa, suas vozes animadas em vez de choronas. E Júlia, embora ainda determinadamente distante, encontrou minha prateleira de livros de astronomia e estava silenciosamente folheando um com fotografias espetaculares de nebulosas. Dia 1, pensei com satisfação. Só mais 13 pela frente. A primeira semana passou em uma progressão cuidadosamente orquestrada de desafios que aumentavam gradualmente. Cada dia introduzia novas experiências enquanto reforçava lições de dias anteriores. Na terça-feira de manhã, acordei antes do amanhecer e gentilmente despertei os gêmeos. Por que estamos acordando quando ainda está escuro? Gabriel grunhiu, esfregando os olhos. Por quê? Eu disse suavemente. Vocês vão perder algo mágico se esperarem até que seja claro. Relutantemente, eles se levantaram e se vestiram, seguindo-me para fora na escuridão pré-amanhecer. Júlia está firmemente adormecida no sofá-cama, e eu não a perturbei. Forçar a participação neste estágio seria contraproducente. Levei os gêmeos até a clareira que descobri no mês passado. Um espaço aberto, cercado por pinheiros, onde uma vegetação rasteira se abriu para revelar um pequeno prado. Espalhei um cobertor e nos sentamos em silêncio enquanto o mundo ao nosso redor começava a despertar. Primeiro veio o coro do amanhecer, os pássaros anunciando o novo dia em uma cacofonia de cantos que gradualmente se organizavam em melodias individuais. Ensinei as crianças a identificar espécies pelo som. O chamado vibrante do sabiá, o toque agudo do bem-te-vi, o trilo complexo do tico-tico. Então, quando a primeira luz começou a branquear as bordas orientais do céu, os veados vieram. 5 deles, uma fêmea com 2 filhotes do ano e 2 fêmeas maiores, passando-se com graça silenciosa através da névoa matinal para pastar na grama coberta de orvalho. Ao meu lado, os gêmeos congelaram, seus olhos arregalados com maravilha. Permanecemos completamente imóveis por talvez 15 minutos, enquanto os veados se alimentavam, olhando para cima, girando as orelhas para captar qualquer som de perigo antes de retomar sua refeição. Quando finalmente se afastaram de volta para a segurança das árvores, Isabela deixou escapar uma respiração que não percebeu estar em segurança. Isso foi, ela sussurrou, a coisa mais linda que já vi na vida.
Gabriel simplesmente acenou, sem palavras pela primeira vez desde que chegou. Caminhamos de volta em silêncio contemplativo, chegando ao sítio justamente quando Júlia estava acordando, cambaleando para a cozinha com o cabelo bagunçado e olhos irritados. "Onde vocês estavam?" ela disse, seu tom acusador. Observando veados ao amanhecer, Gabriel respondeu com indiferença que mal escondia sua culpa. "Tinha uns bebês. Eram muito fofos." Vi interesse passar pelo rosto de Júlia antes que ela pudesse mascará-lo com indiferença. "Legal", ela disse sem entusiasmo, mas notei que ela olhou pela janela e para as árvores além com atenção renovada. O resto do dia de terça-feira foi dedicado às lições práticas. Ensinei os gêmeos a identificar plantas comestíveis, testando seu conhecimento ao fazer com que coletassem ingredientes para o almoço sob minha supervisão. Eles cometeram erros, claro, confundindo uma planta com outra, até que lhes ensinei a observar mais de perto os padrões de veias das folhas, formato dos caules, disposição das folhas no caule. Júlia vagou pelas beiradas dessas atividades, fingindo não observar enquanto absorvia claramente as informações. A quarta-feira trouxe chuva, uma tempestade de verão suave que tamborilava no telhado de metal e transformava os caminhos em riachos lamacentos. Perfeito, decidi, para lições internas. Tirei minhas coleções científicas, as mesmas que Amanda quis que eu escondesse. Cada espécime tornou-se um ponto de partida para a discussão. A anatomia de insetos, o papel de reserva no ciclo de nutrientes, uma incrível diversidade de vida apenas em nossa área local. Gabriel ficou particularmente fascinado com a coleção de besouros, seus corpos metálicos brilhando em cores surpreendentes sob suas caixas de vidro. "Por que eles são tão coloridos?" ele disse. "Diferentes razões", expliquei. "Alguns usam núcleos para atrair parceiros, outros como aviso para previsões de que são venenosos ou têm gosto ruim. Alguns mimetizam espécies perigosas, mesmo não sendo eles mesmos perigosos." "Isso é inteligente", disse Gabriel com admiração. Isabela gravitava em direção às borboletas, seu medo inicial de insetos superado pela beleza pura dos espécimes preservados. "Podemos encontrar algumas dessas coisas enquanto estivermos aqui?" ela disse esperançosamente. "Talvez", eu disse. "A época de pico já passou, mas ainda devemos ver algumas espécies. Podemos fazer uma rede temporária e observá-las, tirar fotos, então liberá-las de volta." Até mesmo Júlia derivou para mais perto enquanto eu falava, embora mantivesse distância física cuidadosa que permitisse a ela negar interesse se confrontada. Quinta-feira, apresentei meu telescópio. Ele pertenceu ao meu falecido marido, avô das crianças, que foi astrônomo amador. Passou muitas noites em nossa varanda anterior, identificando constelações e rastreando planetas. Durante o dia, ensinei às crianças os conceitos básicos de astronomia, usando diagramas e fotografias de meus livros. À noite, quando a escuridão caiu e o show celestial começou, montei o telescópio na varanda. Júpiter estava visível, suas luas galileanas claramente discerníveis como pequenos pontos de luz carregando o planeta. Saturno ofereceu sua vista icônica de anéis. A Lua, alguns dias passados do crescente, revelou detalhes intrincados de crateras quando ampliada. As crianças se revezaram olhando pelo ocular, cada uma reagindo com admiração autêntica ao ver esses corpos celestes não como pontos de luz abstratos, mas como mundos físicos existindo no espaço. Júlia tomou sua vez por último, ajustando o foco com cuidado antes de ficar completamente imóvel. "Esses são reais", ela disse depois de um longo momento, sua voz transmitiu com algo próximo à admiração. "Tipo, realmente real, não apenas fotos em livros ou na internet." "Tão real quanto nós", confirmei. "E igualmente governados pelas mesmas leis físicas que mantêm seus pés no chão." Ela ficou no telescópio por mais de 15 minutos, movendo-o lentamente para rastrear vários objetos que apontei. Quando finalmente foi convencida, suas defesas cuidadosamente construídas ficaram um pouco menos rígidas.
Sexta-feira marcou um ponto de virada. As crianças acordaram sem serem pedidas e apareceram para o café ansiosamente para saber o que aprenderíamos a seguir. Hoje, anunciei, vocês vão me ensinar algo. A confusão atravessou seus rostos. E eu vou ensinar o quê? Gabriel perguntou. Você escolhe, respondi. Passamos 4 dias explorando. Vocês observaram, fizeram perguntas, formaram ideias. Agora quero que cada um de vocês escolha um aspecto da natureza ao nosso redor que considere mais interessante e prepare uma pequena apresentação. Pode ser uma criatura, uma planta, um processo ecológico, qualquer coisa. Vamos compartilhar depois do jantar. Isso os fez parar. Estavam acostumados a consumir informações, não a sintetizá-las e apresentá-las. Mas não sabemos coisas o suficiente, protestou Isabela. Vocês sabem mais do que pensam, assegurei a ela. E têm acesso aos meus guias de campo e livros para pesquisa. A questão não é demonstrar conhecimento especializado, mas praticar observação cuidadosa e comunicação clara. Passei o resto do dia observando-os trabalhar de forma independente. Gabriel eventualmente focou em capivaras, retornando à lagoa com uma lupa e caderno para fazer observações complementares. Isabela escolheu identificar todas as plantas com flores em 1 metro quadrado de prado, catalogando-as cuidadosamente e fazendo esboços. Júlia, surpreendentemente, emergiu de sua reserva para anunciar que estudaria padrões de crescimento de fungos no tronco caído que víramos no primeiro dia. Naquela noite, após um jantar simples, nos reunimos na área de estar para apresentações. Gabriel foi primeiro, entregando uma descrição entusiástica e quase caótica do comportamento de capivaras que observara. Sua motivação era contagiante, e fiz perguntas que ajudaram a aprofundar sua análise. Isabela apresentou em seguida sua abordagem metódica, resultando em um catálogo impressionante de 6 espécies diferentes de flores dentro de sua pequena área de estudo. Ela foi classificada corretamente por família, usando guias de campo e criando desenhos detalhados mostrando estruturas de flores. Então Júlia começou. Sua apresentação foi mais sofisticada, discutindo não apenas os tipos de fungos que observamos, mas os papéis ecológicos que desempenham na decomposição da madeira morta e retornam nutrientes ao solo. Ela conectou isso a conceitos de ciclo de nutrientes que mencionamos passageiramente dias antes, demonstrando não apenas observação, mas descrição. Quando terminou, aplaudimos genuinamente. Excelente trabalho, todos vocês. Vocês fizeram ciência real hoje, da maneira como os cientistas reais fazem, observando cuidadosamente, fazendo perguntas, buscando respostas, então compartilhando suas descobertas. O orgulho em seus rostos era inconfundível. Essa noite, enquanto eu me preparava para dormir, ouvi vozes baixas do quarto dos gêmeos, Gabriel e Isabela ainda discutindo suas descobertas do dia. E quando passei pelo sofá-cama, vi Júlia com uma lanterna, lendo um dos meus textos de ecologia florestal totalmente absorta. 6 dias. Demora 6 dias para começar a perfurar suas cascas. A segunda semana começou com um desafio mais ambicioso. No café de sábado, fiz um anúncio. Segunda-feira, vamos fazer uma expedição de dia completo até a cachoeira. Cachoeira? Isabela animou-se imediatamente. Podemos nadar? Se quiserem, confirmei. Mas é uma caminhada longa para chegar lá. 3 quilômetros, na maior parte subindo montanha, sobre terreno irregular. Vamos precisar levar comida, equipamento e todos têm que carregar parte dos suprimentos. 3 quilômetros? Gabriel pareceu confuso. Isso é tipo muito longe. É alcançável, assegurei a ele. Faremos pausas, caminharemos em ritmo sustentável. Mas vocês vão precisar de calçados adequados. Suas sapatilhas e tênis de corrida não vão servir, Isabela. Isso nos trouxe uma complicação prática. Nenhuma das crianças trouxe equipamento correto de caminhada, porque por que trariam? Vieram esperando 2 semanas de tédio forçado, não aventura ao ar livre. Tenho botas extras no galpão, eu disse. Sobras da minha época de ensino quando temos viagens de campo regulares.
podem não ser moda, mas funcionam. Vamos experimentá-las depois do café. O resto do fim de semana foi gasto em preparação. Ensinei-lhes a embalar mochilas de forma eficiente, distribuindo peso com atenção. Como fazer sua própria mistura de castanhas energéticas usando ingredientes da minha receita. Primeiros socorros básicos e o que fazer se alguém se machucar longe do sítio. Júlia participou sem protesto, sua transformação de adolescente desinteressada para participante interessada, agora quase completa. Domingo à noite, enquanto as crianças checavam seu equipamento pela terceira vez, Amanda ligou. Como está indo? Ela disse. Seu tom manifestou que esperava reclamações. Muito bem, eu disse. As crianças se adaptaram maravilhosamente. Mesmo com Júlia? O ceticismo vazou através da linha. Especialmente a Júlia, confirmei. Ela descobriu um gosto por estudos ecológicos. Amanda disse, não convencida. Bem, estamos passando um tempo maravilhoso aqui. O resort é incrível. Posso falar com as crianças? Passei o telefone, ouvindo pela metade enquanto cada criança falava brevemente com sua mãe. Suas conversas eram educadas, mas apressadas, ansiosas para voltar a finalizar seus preparativos para a caminhada de amanhã. Quando Amanda pediu para falar comigo de novo, seu tom mudou. Elas parecem diferentes, ela disse. Elas tiveram novas experiências, respondi de forma neutra. A Júlia mal falou comigo. Normalmente ela fica no telefone por meia hora reclamando de alguma coisa. Talvez ela não tenha nada para reclamação no momento, sugeri. Silêncio na linha, então. Francisca, o que exatamente você tem feito com eles? Ensinando, respondi simplesmente. É o que sempre fiz. Depois de desligarmos, considerei essa conversa. Amanda estava começando a perceber que algo mudaria, embora provavelmente não entendesse a extensão da transformação. Isso apresentou um desafio potencial. Quando ela e Pedro retornarem e virem dramaticamente as crianças evoluírem, terão resistência, especialmente de Amanda, que provavelmente perceberá a mudança como crítica implícita ao ambiente. Mas essa era uma ponte a ser atravessada quando chegássemos lá. Por agora, tinha 2 dias restantes com meus netos, e pretendia fazê-los valer. A expedição à cachoeira na segunda-feira foi tudo o que esperei e muito mais. Partimos logo após o café da manhã, cada criança com mochila confortavelmente assentada, chapéus e garrafas de água em mãos. Até mesmo Júlia, que começou esta visita reclamando sobre meras caminhadas de 800 metros, moveu-se com confiança pelo terreno irregular. A trilha subia constantemente, cortando através de diferentes zonas de vegetação na medida que ganhávamos altitude. Parei frequentemente para apontar características interessantes. Um besouro raro que Gabriel quase pisou, líquens que indicam a qualidade do ar, cavernas de animais ocultas sob raízes expostas. Fizemos nossa primeira parada importante cerca de 1/3 do caminho até a cachoeira, em um afloramento rochoso que oferece vistas do vale abaixo. Daqui, avistamos o meu sítio, pequeno contra a extensão da floresta ao redor. Parece tão pequeno, Isabela comentou. Tudo muda com perspectiva, concordei. Do espaço, a terra inteira parece pequena, mas de perto, cada metro quadrado contém complexidade infinita. Continuamos subindo. A trilha tornou-se mais desafiadora, exigindo que nos puxássemos sobre pedregulhos ou navegássemos em escarpas rochosas. As crianças enfrentam esses obstáculos com determinação crescente, ajudando uns aos outros quando necessário. Por volta do meio-dia, ouvimos a cachoeira antes de vê-la, um rugido crescente de água sobre pedra que aumentava de volume à medida que nos aproximávamos. Então, virando uma curva final na trilha, lá estava, uma fita prateada de água caindo mais de 20 metros sobre uma face de rocha escura para um poço cristalino abaixo, rodeado por samambaias exuberantes e paisagens cobertas de musgo. As 3 crianças pararam abruptamente, olhando fixamente. Uau! Gabriel finalmente disse, a palavra totalmente envolvente, mas transmitindo sua admiração mesmo assim. Fizemos nosso caminho cuidadosamente até a beira do poço.
A água era gelada, alimentada pelas nascentes da montanha, mas convidativa no calor do meio-dia. Podemos nadar? Gabriel falou ansiosamente. Depois de comermos e descansarmos um pouco, instruí. Nunca entre em água imediatamente após um exercício extenuante. Almoçamos nas rochas perto da cachoeira. O sanduíche simples que empacotamos, sabendo melhor que qualquer comida de restaurante, possivelmente seria bom igual. Havia algo sobre comer ao ar livre após exercício físico que intensificava sabores, tornava até os alimentos mais básicos em festas. Após um período de descanso tranquilo, as crianças mudaram, colocaram trajes de banho, que trouxeram e cautelosamente entraram no poço. Inicialmente, o choque de água fria fez com que gritassem, mas logo estavam brincando, espirrando uns nos outros e investigando a área ao redor do poço. Júlia, surpreendentemente, foi a que ficou mais tempo na água, nadando até a base da cachoeira e ficando lá com água caindo sobre ela, olhando para cima para onde quebrava sobre rochas acima. Quando finalmente saiu, tremendo apesar do calor, seus olhos estavam brilhantes. Isso é tão diferente de piscinas, ela disse. É tipo real, selvagem. Exatamente, concordei. Isso existia muito antes de nós chegarmos aqui e continuará muito depois de partirmos. Somos visitantes temporários, não donos. Ela se demorou, secando-se com uma toalha. Gostei disso, ela finalmente disse. Não ser o centro de tudo, apenas ser parte de algo maior. Era um pensamento notável para uma jovem de 15 anos, criada em uma cultura que constantemente se posiciona como protagonista de sua própria narrativa pessoal. Passamos várias horas na cachoeira, explorando, descansando, simplesmente absorvendo a beleza do lugar. Gabriel encontrou salamandras sob rochas úmidas e olhava com fascinação tranquila. Isabela descobriu um tipo de samambaia que não vimos perto do sítio e cuidadosamente prensou uma folha em seu caderno de campo. Júlia sentou-se na beira do poço, suas pernas balançando na água, e simplesmente contemplou por longos períodos. Via várias vezes tirar seu celular, olhar para sua tela vazia e apagada, então guardá-lo sem tentativa de ligar. Ela estava se acostumando à desconexão, talvez até preferindo-a. A caminhada de volta foi mais fácil, na maior parte descendo montanha, embora exigisse uma navegação cuidadosa para evitar escorregar em pedras soltas. Chegamos ao sítio no início da noite, sujos, cansados e completamente satisfeitos. Naquela noite, enquanto eu preparava um jantar simples de arroz, feijão e legumes da horta, as crianças não ligaram nenhum dos dispositivos que tinham carregado durante a estadia. Em vez disso, sentamos na varanda, observando vagalumes emergindo contra árvores escurecidas e discutindo o que vimos durante a expedição. Não foi uma recuperação consciente de tecnologia, percebida, mas uma substituição genuína. Elas encontraram algo mais interessante, mais engajador do que suas telas ofereceram. Terça-feira, nosso penúltimo dia completo juntos, trouxe desenvolvimento inesperado. Pela manhã, enquanto checava minha caixa de correio na estrada, um dos poucos motivos pelos quais deixava a propriedade regularmente, encontrei seu Geraldo, meu vizinho mais próximo, cujo sítio ficava a cerca de 3 quilômetros pela estrada de terra. Geraldo era um botânico aposentado, na casa dos 80 anos, mas ainda esperto e ativo. Mantinha jardins extensos de plantas nativas e híbridas que criava ao longo de décadas de trabalho cuidadoso. Francisca, ele me cumprimentou calorosamente. Ouvi que você tem visitantes. As notícias viajam rapidamente nas comunidades rurais, mesmo aquelas tão esparsas quanto a nossa. Meus netos, confirmei. Aqui por 2 semanas. Seria maravilhoso vê-los, ele disse. Se interessarem, tenho algumas plantas floridas agora que podem achar fascinantes. Particularmente uma orquídea nativa rara que recém abriu. Considerei. Uma visita ao jardim de Geraldo seria uma conclusão para nossas 2 semanas juntos, expondo às crianças um outro aspecto de envolvimento com a natureza. Não apenas observação de sistemas selvagens, mas cultivo cuidadoso e melhoramento de plantas.
Posso vir amanhã para o café da tarde? Ele sugeriu. Por volta das 3? Ficaria encantada, respondi. Quando retornei ao sítio e mencionei uma próxima visita, as respostas foram confusas. Parte interessados, mas não particularmente animadas, orquídeas não são exatamente empolgantes para crianças de 8 anos. Júlia, entretanto, animou-se visivelmente. Um botânico real? Ela disse. Tipo, um cientista profissional? Foi professor universitário por 40 anos antes de se aposentar, confirmei. Publicou extensivamente sobre hibridização de plantas nativas. Posso perguntar a ele sobre como alguém se torna botânico? A pergunta me parou por um momento. Isso não era curiosidade casual. Era o início de planejamento de carreira. Um jovem de 15 anos contemplando perspectivas futuras. Claro, respondi calmamente, não querendo fazer demais com esse momento significativo. Ele adora discutir sobre seu trabalho. O resto de terça-feira foi gasto em critérios finais. As crianças queriam criar algo para apresentar ao Geraldo, então ajudei a montar um portfólio simples de suas observações da semana, esboços de Isabela, notas de campo de Gabriel e análise ecológica impressionantemente avançada de Júlia dos padrões de crescimento de fungos. Naquela noite, Amanda ligou novamente. Voltaremos amanhã, ela anunciou. Vamos estar aí por volta das 9 da manhã. Algo em mim pesou. Amanhã, já. Nossas 2 semanas que pareciam ser intermináveis no início, agora justificam ter passado em um piscar de olhos. Não pode ser depois? Eu quis saber. Temos uma visita agendada às 3 de um vizinho, um botânico aposentado. Seria educativo para as crianças. Francisca, já demoramos o suficiente de nossa rota para a viagem de retorno apenas para buscar as crianças cedo. Nosso voo para São Paulo sai às 6. Precisamos buscá-las de manhã. Não havia espaço para argumentação, então concordei. Mas depois de desligar, senti-me perturbada. A visita ao Geraldo pareceu particularmente importante para Júlia, uma conexão potencial com caminhos de carreira futura. Encontrei-a na varanda, olhando para as estrelas através do telescópio. Mudança de planos, anunciei. Seus pais estão chegando amanhã de manhã. Ela virou-se bruscamente, decepção clara atravessando seu rosto antes que pudesse mascará-la. Mas a visita do botânico... Eu sei, eu disse suavemente. Sinto muito. Ela ficou em silêncio por um longo momento, então. Vó Francisca, posso fazer uma ligação? Claro. O telefone? Não aquela ligação, ela me interrompeu. Quero dizer, você poderia me levar até o lugar montanha acima, onde você disse que às vezes tem sinal de celular? Hesitei. Era quase 9 da noite. A trilha até o ponto alto era difícil mesmo durante o dia. Mas algo na expressão de Júlia, uma determinação que reconheci da minha própria eu mais jovem, me fez concordar. Pegue uma lanterna, instruí, e calçado de trilha adequado. A caminhada levou 40 minutos, nossos caminhos iluminados por lanternas e luz da lua crescente. Quando alcançamos a elevação rochosa, que ocasionalmente pegava sinal de celular, Júlia pegou seu telefone ansiosamente. 2 barrinhas. Suficiente. Ela discou, esperou então. Pai? Sim, sou eu. Ouça, preciso falar com você e a mãe sobre algo importante. Afastei-me para dar privacidade. Embora em um afloramento de pedra estreito, era impossível não ouvir. Ela estava explicando sobre as 2 semanas, o que aprendeu, como mudou. Sua voz começou incerta, mas cresceu em confiança, conforme articulada de forma significativa na experiência em fóruns. Não é que eu não queira voltar para casa, ela disse em certo ponto. Eu só... encontrei algo aqui, pai. Algo que me faz sentir viva de um jeito que nunca senti antes. Uma pausa enquanto Pedro responde. Não estou sendo dramática. É real. E há esse botânico, seu Geraldo, que vem nos visitar amanhã, mas vocês vão chegar cedo demais para eu conhecê-lo, e ele poderia me contar sobre carreiras em ciências ambientais. Outra pausa, mais longa. Você faria isso? Sério?
A voz de Júlia elevou-se com esperança. Ok, obrigada, pai. Te amo também. Ela desligou, virando-se para mim com os olhos brilhantes. Eles vão chegar ao meio-dia em vez de 9, ela disse. Papai disse que isso é importante para mim. Eles podem ajustar o voo. Senti uma onda de afeto por meu filho, que apesar de suas falhas como pai presente, aparentemente ainda reconhecia momentos que importavam. Isso é maravilhoso, eu disse com sinceridade. Caminhamos de volta em silêncio contemplativo e quando chegamos ao sítio, Júlia me abraçou repentinamente, feroz e rápido. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Quarta-feira chegou com clareza perfeita, nosso último dia completo juntos. As crianças acordaram cedo, sem incentivo, querendo maximizar o tempo restante. Passamos a manhã em uma última expedição, revisitando locais favoritos. A Lagoa das Capivaras, a Clareira de Veados, o tronco caído com seus fungos e insetos. Em cada parada, as crianças apontavam coisas que eu perdia, demonstrando quão aguçadas suas capacidades de observação tinham se tornado. Gabriel mostrava traços que indicavam que uma raposa passou recentemente. Isabela observou padrões específicos de polinização de insetos em flores que vimos anteriormente. Júlia discutiu sucessões ecológicas com compreensão comparada a alunos de graduação superior. Voltamos ao sítio ao meio-dia, justamente quando vi poeira na estrada, sinalizando o veículo de Geraldo se aproximando. Ele chegou em seu velho jipe, seu cabelo branco e barba fazendo-o parecer vagamente a figura de conto de fadas, um personagem de lendas antigas que vivia na floresta e entendia seus segredos. As crianças o cumprimentaram educadamente, embora as meninas mantivessem reserva típica de crianças, conhecendo estranhos. Júlia, entretanto, apresentou-se com interesse óbvio. Servimos chá frio de ervas que eu faço de plantas do jardim, acompanhado de biscoitos simples, e Geraldo fez perguntas às crianças sobre suas experiências durante a visita. Os mais novos descreveram suas aventuras com paixão crescente, seu desconforto inicial derretendo diante do interesse genuíno de Geraldo. Ele fez perguntas pensativas que encorajaram as especulações mais específicas, comportando-se como cientistas em vez de crianças. Então, Júlia apresentou sua abordagem dos fungos, usando o portfólio que compilou. Geraldo examinou seu trabalho com atenção séria, ocasionalmente fazendo perguntas que a pressionaram a pensar mais profundamente sobre o que observara. Este é trabalho excelente, ele finalmente anunciou. Você mostra pensamento ecológico para pesquisas? Já pensou em ciências ambientais como carreira? Júlia deu uma olhada em mim, então de volta para Geraldo. Realmente venho pensando nisso. Mas não sei por onde começar. O que se seguiu foi uma conversa de quase 1 hora sobre caminhos educacionais, programas universitários, oportunidades de pesquisa e realidades práticas de carreiras científicas. Geraldo foi brutalmente honesto sobre os desafios, financiamento limitado para pesquisa ambiental, esforço modesto em comparação com campos corporativos, a natureza frequentemente frustrante de pesquisa acadêmica. Mas também mostrou um quadro de trabalho profundamente significativo, contribuindo para a compreensão e conservação de sistemas naturais, a satisfação de descoberta e síntese intelectual. Júlia absorveu cada palavra, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam que estava realmente ouvindo, processando e completamente interessada. Os gêmeos eventualmente ficaram entediados com essa conversa de carreira e vagaram para brincar perto, mas eu permaneci, observando minha neta entrar em diálogo com um cientista maduro e refletir nela a mesma paixão que me levou ao ensino de biologia décadas atrás. Quando um veículo finalmente apareceu na estrada por volta das 4 da tarde, todos olhamos para cima, o momento chegando abruptamente ao fim. O carro de Pedro parou e ele e Amanda saíram, suas roupas de férias ainda impecáveis, pele bronzeada de semanas em resort tropical. Suas expressões mudaram de sorriso e expectativa para confusão quando avaliaram a cena. 4 figuras sentadas ao redor da minha mesa de varanda, envolvidas em conversa séria,
as crianças sujas e desleixadas, mas visivelmente saudáveis e, mais notavelmente, totalmente focadas no que discutiram em vez de correrem para cumprimentar os pais. "Oi!" disse Pedro com incerteza. "Ei, pai!" Gabriel finalmente notou sua chegada e veio correndo, Isabela logo atrás. Eles abraçaram seus pais com paixão, então imediatamente resultaram uma narrativa de suas aventuras, palavras caindo umas sobre as outras em suas motivações. Júlia foi mais lentamente, aproximando-se para um abraço rápido antes de se virar para apresentar Geraldo. "Mãe, pai, este é seu Geraldo. Ele é botânico. Estava me contando sobre programas universitários de ciências ambientais." "Universidade?" Amanda repetiu fracamente. "Você ainda está no 2º ano do ensino médio." "Nunca é cedo demais para explorar opções", Geraldo interrompeu com um sorriso gentil. "Sua filha mostra notável destreza para estudos ecológicos." Amanda olhou de Geraldo para Júlia para mim, claramente tentando processar como sua filha fora transformada de adolescente apática em aspirante a cientista no curso de 2 semanas. Pedro, entretanto, se aproximou de Júlia, estudando seu rosto com atenção. "Você está diferente", ele disse. "Estou diferente", ela disse. "Melhor." Ela estava calma, então acenou lentamente. "Posso mostrar como." A próxima hora passou em uma confusão de arrumação de malas e despedidas finais. Geraldo partiu com gentileza, mas não antes de dar a Júlia seu cartão de telefone e encorajá-la a se manter em contato. Enquanto as crianças coletavam seus pertences, observei o trabalho com eficiência que não foi feito há 2 semanas. Eles verificaram os quartos sistematicamente, garantindo que nada fosse deixado para trás, organizando itens logicamente para empacotamento. Gabriel especificamente empacotou sua coleção de descobertas naturais. Algumas penas particularmente impressionantes, um pedaço de madeira petrificada, desenhos e notas de campo que fez. Isabela prensava flores e folhas cuidadosamente em seu caderno, criando um registro botânico de sua visita. Júlia empacotou mais devagar, tratando cada item com consideração deliberada, como se codificasse memórias junto com objetos físicos. Notei-a pausar em seu celular, olhando para ele longamente antes de enterrá-lo no fundo de sua mochila. Na varanda, enquanto Pedro carregava malas para o carro, Amanda me chamou de lado. "O que você fez com eles?" ela disse, seu tom carregado com algo entre acusação e admiração. "Ensinei-lhes a prestar atenção", respondi. "A observar atentamente, fazer perguntas, encontrar alegria na descoberta." Júlia não parou de falar sobre botânica e ecologia e carreiras científicas. Ela nunca mostrou interesse nessas coisas antes. "Talvez", sugeri gentilmente. Ela nunca teve a oportunidade de descobrir o que realmente interessava e o que era esperado dela. Amanda ficou estranha, percebendo a crítica implícita. Mas antes que pudesse responder, Júlia emergiu com sua mala, interrompendo a conversa. Despedidas finais foram mais emocionais do que eu antecipei. Gabriel me abraçou ferozmente, prometendo praticar identificação de pegadas quando voltasse para casa. Isabela chorou um pouco, fazendo-me prometer enviar fotos se os sabiás tiverem mais filhotes. Júlia me abraçou por último, por mais tempo sussurrando: "Vou voltar, prometo." "Será sempre bem-vinda", assegurei a ela, confirmando a sinceridade em sua voz. Então eles partiram, o carro desaparecendo pela minha estrada de cascalho em uma nuvem de poeira, deixando-me sozinha novamente com a floresta, mas não totalmente sozinha. As crianças deixaram marcas de presença suas em todos os lugares que eu olhava. As botas de trilha, emprestadas arrumadas cuidadosamente no galpão. Os pratos de madeira que usamos ainda na prateleira da cozinha. Pequenas trilhas que marcavam pegadas em vários caminhos. E, mais importante, deixaram mudanças de formas que se estenderiam muito além dessas 2 semanas. Particularmente Júlia, cuja trajetória de vida eu testemunhei mudar diante dos meus olhos. Fiquei na varanda enquanto a tarde dava lugar à noite, observando o familiar show noturno de vagalumes, ouvindo a brisa noturna nas árvores. Minha solidão retornou, mas parecia diferente agora,
temperada por memórias recentes de riso infantil e descoberta. Bem, eu disse ao casal de sabiás, agora assentados em seu poleiro noturno habitual. Essa foi uma aula para lembrar. E conforme as estrelas emergiram uma por uma contra o céu escurecido, eu considerei a verdade irônica de toda essa experiência. Amanda jogou as crianças para mim porque eu não estava fazendo nada mesmo. Mas longe de não fazer nada, eu estava fazendo exatamente o que passei uma vida inteira treinando para fazer: ensinar, orientar, ajudar jovens mentes a descobrir suas próprias capacidades para maravilha e compreensão. Às vezes, refleti comigo mesma. O ensino mais importante acontece quando parecemos não estar fazendo nada. Essa foi a história de hoje. Me conta nos comentários. O que você teria feito no lugar dos personagens? De onde me acompanha? E qual nota você dá para ela? Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Até mais!